lanço a ti, Pai, sou tua criança. Então, o ECA, ele nasceu em 1990, ele foi criado em 1990, né? Entrou em vigor, e eu nasci em 1990, então tenho um apreço muito grande exatamente pelo ano, né? E basicamente assim, pelo ano. Uma coisa que me marcou bastante, que me fez ter muito apreço pela lei do ECA, foi exatamente assim, aos 7 anos de idade, eu e meus irmãos trabalhávamos muito, e eu posso dizer que o trabalho nos dignificou como pessoa, né? Mas em alguns momentos também eu penso que eu não fui criança mesmo, não tive a oportunidade de ser criança, tendo em vista que meu pai colocava a gente para trabalhar de forma excessiva, exaustiva. Muitas das vezes a gente até nos impedia de ir para a escola. Sofremos violência doméstica, meu pai era alcoólatra, e eu fico pensando, né, que mesmo em 1995, 96, 97, a gente já sofria isso, tudo isso mesmo tendo uma lei que amparava o jovem e adolescente. E eu não me lembro uma vez sequer que um conselho tutelar chegasse na minha casa para aconselhar meu pai, para dizer que o que ele estava fazendo era ilegal, que era errado. Eu não lembro de muitas das vezes a gente faltar de aula e algum conselho chegar até a minha casa para dizer pro meu pai que a gente não podia faltar de aula naquela época. E hoje eu vejo que o conselho ele ajuda muito a manter a frequência escolar, e eu prezo muito pela educação, então eu acho que isso é muito importante para todos nós. Eu não sei parar de te adorar. Então, como eu falei, o ECA surgiu em 1990, basicamente, né? Então, é um órgão permanente autônomo que não tem um valor jurisdicional, né? Em outras palavras, o Conselho Tutelar ele não tem a função de julgar, mas sim de aconselhar, de tentar resolver um problema de forma amigável e até de forma judicial, mas as principais regras, né, de adoção, coisas mais complexas nesse sentido, é dada pelo juiz, né? Mas enfim, diante da lei, o ECA é um órgão permanente e autônomo que não tem um valor jurisdicional e que trabalha junto ali com o Poder Executivo, totalmente numa esfera administrativa. Os braços voltei, me lanço a ti, Pai, sou tua criança. Sobre o valor a ser pago, é meio polêmico, né? O valor a ser pago para o conselheiro, porque tem muitos lugares que tem muito mais recurso que Cabeceiras Goiás e que paga muito mais ao conselheiro tutelar. E eu coloco bem assim, o meu pensamento é da seguinte modo: o conselheiro tutelar, no meu ponto de vista, ele tem uma responsabilidade que às vezes eu julgo até maior do que um parlamentar. Exatamente porque o parlamentar ele tem a função de fiscalizar, de cobrar, de ir atrás, mas o conselheiro tutelar ele lida diretamente com a vida do adolescente, a vida da criança, do jovem. Quantas vezes ele vai ter que lidar com usuários de droga, de crack, não é muito o caso aqui da cidade, mas ele vai ter que aconselhar o pai, o infrator, vai ter que aconselhar a mãe, vai ter que lidar com o problema diretamente da família. E isso é muito íntimo, isso é muito profundo e torna a responsabilidade do conselheiro tutelar muito grande. E eu costumo dizer que tem que ser uma pessoa que tem uma estrutura emocional muito grande para não intervir de forma humana, mas sim de forma legal. E falando um pouco sobre a questão do valor que ele recebe, né, em Cabeceira é R$ 998 reais e tal, em outras cidades como DF, Unai, cidades maiores, outras cidades maiores, né, o conselheiro chega a receber até 3.500, 2.000, 2.000 e pouco. E eu costumo dizer que aqui em Cabeceiras é um valor muito baixo, o que faz com que muitas pessoas que poderiam exercer o cargo com propriedade, por entender um pouco do estatuto, ter a experiência pedagógica, acaba não querendo exercer porque o salário é muito inferior. Isso abre margem para pessoas, não pessoas desqualificadas, igual tem pessoas que estão se candidatando, que são pessoas de bem, pessoas abençoadas, mas
talvez nem todas tenham um perfil propriamente dito para ser um conselheiro tutelar, e pode ser que será eleito pelo povo em virtude aí de quererem ajudá-lo, né? Eu diria para ele que para esses que se candidataram sem esse conhecimento, que tenham cuidado de estudar mais, de estar mais presente perante a lei, o que fazer. Quem quer faz, né? Então o conselheiro ele é amparado pela Previdência, né? Ele recebe as férias anuais, as licença maternidade e paternidade e também uma gratificação natalina. roubar minha infância, o meu louvor. A função do Conselho Tutelar, ele basicamente tem, né? Ele é encarregado de zelar pelo direito da criança e do adolescente. As atribuições do conselho basicamente é proteger, né? Proteger, acompanhar os alunos de escola pública, e também uma função muito difícil que é receber denúncias de maus tratos, né? Dos pais também acontece. Um conselho que eu daria para os conselheiros tutelares seria: estude mais, esteja mais a par da lei, das normas, né? Não se deixe ser enganado e não tenha medo de relutar com o Estado, com o município, com a administração, por causa de algum direito que a criança e adolescente não esteja recebendo, como o direito de estudar, o direito de ser bem alimentado numa creche. Tudo isso é tarefa do Conselho Tutelar também, do conselheiro tutelar também, né? Seria um conselho. E quem pode se candidatar? Todo mundo pode se candidatar a partir dos seus 21 anos de idade. Menores de 21 não pode, porque eles também estão amparados pelo ECA, né? Então, assim, uma criança é toda aquela de até 11 anos, até 12 anos incompletos de idade, adolescente até os 18, e o ECA também ampara de 18 a 21 anos. Então, não teria lógica uma pessoa de 18 anos se candidatar a conselheiro tutelar, porque ele não teria talvez a idoneidade moral que é tanto cobrado. E é isso aí. E eu desejo uma boa sorte para vocês, conselheiros, e estudem mais. Eu não sou conselheiro, não tenho uma pretensão de ser no momento, nem o ano que vem talvez, mas o conselho que eu daria é isso aí: estudem bastante, ouça bastante a criança, o adolescente. Eles têm muita coisa para falar, às vezes não falam porque não tem um espaço. Trabalhe diretamente com os psicólogos ali do CRAS, vocês farão uma excelente parceria. No mais, tchau, tchau, boa sorte. Adorar, me lanço a ti, Pai, sou tua criança.